Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial aqui da Podwork. Eu sou Marcelo Duarte. Atrás das câmeras temos a Hillary, nos bastidores vibrando intensamente temos o Lorenzo. E aqui, antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, vamos falar sobre as nossas patrocinadoras. Vocês acabaram de ver um vídeo novo de 2 minutos com as nossas patrocinadoras. Então vamos começar. MadMac Fibra Ótica. Nós estamos utilizando a internet da MadMac para fazer essa transmissão simultânea em algumas plataformas. Então você aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para que essa live se expanda. Se você está precisando de internet de qualidade na sua casa, no seu serviço, para os seus estudos, para os seus jogos ou até mesmo assistir a sua série favorita, internet da MadMac Fibra Ótica. Vanity Academia de Negócios. Nós, empreendedores, temos um caminho árduo pela frente, que é cada dia lutar pelo nosso próprio empreendimento. E fazer isso num local onde você pode adquirir ferramentas, habilidades para desenvolver tanto o seu próprio negócio quanto a si mesmo é fundamental. Então, participe da Vanity Academia de Negócios. E, é claro, o seu negócio ele funciona porque você é uma pessoa e a sua empresa com certeza tem mais pessoas. Então, Academia de Inovação Humana, a Minova, da minha amiga Natália Calil. Se você está precisando evoluir a si, Minova é a solução, tá? O arroba deles estão na descrição aqui do YouTube, é só copiar, entrar em contato, tá? Bom, vamos lá, nosso episódio 190, vamos descobrir o que aconteceu com o nosso INSS e se tem salvação. Mas antes disso, vamos fazer uma breve apresentação do nosso ilustre convidado, porque ele faz muita coisa, gente, mas muita coisa mesmo. Vamos lá. E se tiver alguma informação aqui não fidedigna, por favor, me corrija. Frequentou a escola e deputado César Costa, Instituto Márcia Muniz, fez MBA em Direito Previdenciário na Instituição de Ensino Legal e Educacional, trabalhou como coautor dos livros PNL para advogados e Enneagrama para treinadores na empresa editora Líder, trabalhou na Volkswagen do Brasil, é terapeuta neurolinguístico, atualmente atua como advogado especializado em previdência social na empresa Anderson Leite. Ele é pai do Lorenzo, curte uma natureza, ele é corredor, ele é xamanista, ele é escritor, palestrante. O que mais que você é? O pai da Júlia Leite também. Pai da Júlia Leite, importante isso. Então, uma salva de palmas. Anderson Marcos Leite, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Marcelo. Agradecer o convite, agradecer a conexão da Natália Calil, que me permitiu estar aqui, da Minova. Então, foi realmente um diferencial. Eu acredito muito no poder das conexões e o quanto a frequência que a gente vibra faz isso, né? E com essa frequência, com esse tema, no episódio 190, vamos falar do roubo, né? Olha como são as coisas se desenvolvendo. Mas antes disso, me apresentar um pouco também nessa parte. Realmente, eu trabalhei por 28 anos na Volkswagen, foi uma etapa muito importante para mim de amadurecimento, de conquistas, mas assim, ou inovar, ou buscar, era sempre uma coisa que estava na minha alma. Então, quando eu fiz uma formação diferente, eu planejei com 2 anos de antecedência, dia, mês e ano que eu ia sair de lá. Eu não sabia como, mas eu parava 10 minutos por dia para mentalizar o que eu queria. E isso eu firmei, aprendi a firmar esse propósito, e tudo que eu fiz firmando o propósito, Marcelo, aconteceu. Eu sou um cara de muita sorte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que pede, porque o que pede vem, né? Exatamente. A palavra tem poder. E é um poder que por muitas das vezes nós negligenciamos, esquecemos. E quando nós utilizamos isso a nosso favor e a favor das outras pessoas, as coisas acontecem. Exatamente. Mas antes de nós chegarmos no você atual, eu quero saber o você anterior. Como é que foi a sua infância?
Ah, legal. Eu sempre fui um cara estranho. Eu sempre falava, meu, não tô no lugar certo. Era uma criança que gostava de brincar com pedrinha de cristal, enterrava, fazia umas coisas. Eu era muito introspectivo, então, assim, até os 8, 9 anos eu quase não saía de casa, não tinha poucos amigos, assim. Então, a partir daí que eu fui, depois disso que eu fui aprender a nadar em Ribeirão, fui ter uma infância mais comum, mas a minha primeira infância realmente foi bem mais fechada, assim, e aí eu sempre achava muito estranho os valores, umas coisas que com o passar do tempo a gente entende, porque alguns valores hoje a gente olha e fala, meu, isso não bate com, para mim, o que são valores importantes, né? Então eu já sempre senti uma criança mais diferente, assim. E como que você se via sendo uma pessoa incomum? E eu achava que todo mundo estava errado, mas ao mesmo tempo eu quero diferente, então eu que sou errado, né? Essa que é a pegada. Com o tempo, o que muda é isso, né, Marcelo? A gente passa a ver que, meu, não tem certo, não tem errado. A gente é mais certo quando a gente está alinhado com aquilo que a gente acredita, né? Então, essa é a grande pegada. Essa questão da pessoa levantar e correr atrás do queijo todos os dias, e aí é uma questão que você fala, meu, isso nunca fez sentido e vai continuar não fazendo. Porque eu sempre acredito que a gente veio aqui para mais que isso, né? Você é de Campos do Jordão, Sim, entendi. E quando que você veio aqui para Taubaté? meus pais trabalhavam lá em Campos, e aí meu pai conseguiu um emprego na Volkswagen como bombeiro, e aí ele mudou, todos os outros parentes continuam lá, exceto minha irmã que mora aqui em Taubaté, mas então com uns 7 anos mais ou menos eu vim para cá e gosto de ir lá para quando tá calor aqui para lá, porque o frio ainda é uma coisa desafiante para mim. Entendi. Cara, é interessante. Sua adolescência já indo pra fase adulta, como é que foi? Nossa, um negócio interessante, porque sempre gostei de religião, essa questão sempre me chamou muita atenção. E aí, com os 14 anos, eu falei assim: eu tenho duas opções. Ou eu passo no Senai ou eu entro no seminário. Que tinha um seminário e onde eu estudava, ali em Quiririm, e tinha vários seminaristas que iam lá, né? Falei assim, seminário que me aguarde, graças a Deus eu passei no Senai. Então foi onde eu comecei minha carreira como aprendiz de mecânico de automóveis. E aí eu já consegui fazer um estágio na Volkswagen, e aí a gente começou a praticamente a adolescência, Marcelo. Eu sempre fui convivendo com gente mais velha, eu sempre fui a pessoa mais nova do setor, então a gente vai amadurecendo mais rápido, né? Então não tive muito tempo para isso, não. Perfeito. O arquivo que você tá procurando tá na área de trabalho, tá? Só pra você se orientar. Então você convivendo com pessoas de idade mais avançada, a, a sua visão de mundo foi se construindo de outra forma. Sim, a gente acaba, de certa forma, amadurecendo mais rápido, né, Marcelo? Você acaba, por exemplo, no meu caso, o casamento foi com 23 anos, então a gente acaba sendo mais prematuro com N fatores que vêm por consequência, né? Mas eu acredito que, é, por outro lado, a essas amizades que eu construí nesse período, eu diria para você que são um grande patrimônio que eu trago, porque quando eu faço a transição da indústria para a advocacia, o que vai com a gente? Vai a imagem, vai o respeito que você trabalha, que você trata as pessoas, vai você, entendeu? Então você, assim como, por exemplo, vai só dando um pulinho na frente, falando que alguém que contrata um advogado especialista numa área e fala assim, não, você dá tão bem que eu quero que você faça da outra área também. Eu falo assim, cara, mas não é. Então a sua imagem, a sua credibilidade, ela é muito importante. Ele é o maior cartão de visitas que a gente tem, né? E por que você decidiu fazer essa transição de carreira? Porque é algo que muita gente tem receio, muita gente tem aquele frio na barriga do tipo, eu vou com tudo, eu vou gradativamente, e tem muita gente que fica receosa até de tomar essa atitude. É verdade. Na época, minha filha fazia medicina na Argentina, o Lorenzo com 5 anos, e eu traçando meus planos malucos de sair em 2 anos da fábrica, só Deus sabe como, providencie. Porque na minha alma eu sabia que eu tinha mais para contribuir, sabe? E hoje, quando a gente, né, mês passado eu fiz 10 anos de advocacia. Então, assim, o quanto Deus me permitiu ter mais qualidade de vida com os meus filhos, tudo isso mostra que eu estava no caminho correto.
No entanto, era o sonho do meu pai que eu trabalhasse na empresa, então eu cheguei para ele, mas na época para a esposa, quando eu estava casado, eu falei para ela, eu falei, ó, eu decidi que eu vou sair, então realmente sair sem estar aposentado, é deixar, Marcelo, literalmente a zona de conforto e acreditar, dar o passo que o degrau veio. É meio louco, é meio jargão, mas foi assim que aconteceu. E veio. Eu, Tem eu, vindo. eu, eu, eu te entendo porque aqui, podcast, eu também não era host de podcast. Eu sempre tive atrás da câmera gravando. E aí me ver frente câmera, conversando com outras pessoas sobre empreendedorismo, foi um negócio assim que eu falei, cara, eu? Quem sou eu? Que capacidade que eu tenho para isso? E é uma crença limitante. Sim. Ou melhor, no caso, foi uma crença limitante que me acometeu. Você chegou a ter essa crença limitante desse receio? Será que eu vou conseguir advogar bem? A todo dia. A cada dia é uma. Você vai conquistando, né? E aí a gente aprende um pouco, graças a Deus, a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso, mas assim, nas técnicas de programação neurolinguística, que a gente vai estudando um pouco o comportamento humano, a estrutura do pensamento que tem por trás dela, você fala assim, bom, à medida que você dá um passo, você já vai ancorando aquela sua capacidade. Falou, opa, calma aí, eu posso. Eu já consegui isso. Ah, eu já passei no exame da ordem, é uma coisa que na época 19% quando eu passei passava. Então são momentos, estados que você vai trazendo e você vai acreditando. E graças a Deus também a gente acredita, acaba conhecendo pessoas que também acreditam na gente. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Embora eu acho que aquelas que duvidam são mais legais ainda, porque aquela faz você ir além. Exatamente. Aquilo que você vê como algo improvável. Nunca me imaginei estar onde estou. Nunca me imaginei fazer o que faço. E as experiências que vivo também me surpreendem a cada dia. Isso daí eu acho sensacional. Exatamente. E eu vejo uma correlação muito interessante do que fazemos. Você conversa com pessoas novas, pessoas que vocês já passaram pela sua história. Sim. E eu também aqui. Cada vez uma pessoa diferente senta Uhum. e é onde a gente consegue entender um pouco mais a história um do outro e criar esse laço, essa conexão e gerar novas ideias. Interessante isso que você está falando, que remete a um sentido de que somos, na verdade, parte de uma teia grande que vai se formando, né? E acredito que a grande cisão que a gente tem hoje, até quando a gente fala em crimes, em desvios, etc., é justamente pensar, como ensina o professor Hélio Couto, que a gente é cada um no seu mundo, somos parte de um todo, então não tem essa. E aí, quando tivermos um pouquinho dessa consciência que o que tem em mim tem em você, e quando eu faço melhor por mim e por você, a gente está se unindo, quando a gente dá a mão para o outro ali, a gente está crescendo juntos. Essa eu acredito que é a grande sacada para a gente ter uma mudança significativa nesse momento. Entendi. E o PNL? Quando entrou o PNL na sua vida? A programação neurolinguística já entrou quando eu estava fazendo o MBA em São Paulo. E aí veio uma professora dar um curso de PNL. Eu falei, cara, esse negócio, eu gostei. Eu estava fazendo o MBA, eu saí formado como terapeuta antes de terminar o MBA, entendeu? E fez todo sentido para mim. Olhar a própria questão das crenças limitantes, olhar o quanto a gente acaba se limitando, acaba não acreditando, e aí o quanto aquilo fazia diferença, eu fui entender o quanto na advocacia, quanto mais eu entendesse, realmente acolhesse o meu cliente no meu papel de advogado, mas indo além como terapeuta, entendendo ele como pessoa, porque eu acredito nisso, se somos pessoas melhores, vou ser terapeuta melhor, vou ser um advogado melhor, porque a pessoa é de dentro para fora, entendeu? E aí foi o que me fez mergulhar nisso. Então, assim, a área previdenciária já é, de fato, uma área que você consegue fazer mais a diferença na vida das pessoas, porque são pessoas vulneráveis, ou pela idade, ou pela condição da doença, né, Marcelo? Mas quando uniu isso com as ferramentas de autoconhecimento, quanto o cérebro tinha esse poder, eu falei, é esse negócio aí que eu quero. Eu também sou fãzaço de PNL. PNL na minha vida, ela entrou em um curso de autoconhecimento que eu fiz em São José dos Campos, que até então eu nunca tinha ouvido falar sobre PNL, mas quando me foi apresentado,
eu fiquei maravilhado do estudar como a minha mente funciona e eu consigo entender melhor como a mente das outras pessoas funcionam, Isso é uma grande sacada. até onde a mente das outras pessoas consegue chegar, consegue alcançar um nível de raciocínio em diversos setores. E é algo assim, um aprendizado para uma vida toda. Foi por isso que, já puxando a sardinha, né? Já. A menina dos meus olhos, o livro PNL para advogados, foi quando eu comecei a entender como a programação, foi um dos coautores dele, né? Como a gente começa a entender como trazer essa mudança, esse mindset eh, para a advocacia, e acredito que é uma bandeira que eu devo morrer um dia defendendo isso, o quanto, primeiro, a congruência é fundamental, mas o segundo é você trazer para aquela profissão ferramentas que vão agregar. Então, isso faz toda a diferença, entendeu? É a gente olhar um pouquinho mais. Então, eu entendi porque como advogado depois eu me torno também terapeuta e como isso funciona. Agora eu olhando como terapeuta para o advogado adoecido e aí falando, nossa, calma aí, eu também tenho disso em mim. É o caminho que eu realmente trilhei que faz sentido, entendeu? Essa sintonia de saber que você já esteve naquele lugar ali, não que você não possa voltar a estar, mas você é permitido que você dê a mão. Você não consegue tirar a pessoa, mas você fala, se você quiser, tá aqui a minha mão, eu tenho um caminho, se fizer sentido para você. Essa programação neurolinguística sistêmica, né? É sistêmica justamente por isso, porque ela respeita muito a vontade das pessoas. Né? Faz total sentido. Você não é invasivo. É uma coisa bem sutil, leve e que causa transformação e vai de cada um. Cada um faz a sua escolha. Uma, Felizes os que aceitaram. uma vez aprendi uma lição que o grande dom que Deus deu para nós aqui foi justamente o poder da escolha. Ele poderia muito bem ter criado, independente de crença de cada um, mas criado, você falou, você vai ser assim, assim. Ele dá pra gente sempre as escolhas. E as escolhas têm suas consequências. Então, por que a gente não respeitar a escolha dos nossos filhos, dos nossos colegas? Isso é a grande sacada, esse é o grande dom que ele deu pra gente. Quem somos nós diferentes para fazer isso com as outras pessoas, por mais que amamos as pessoas? E para chegar num nível de conhecimento desse, é preciso um tanto Ah, quanto de estudo haja jornada, né, Marcelo? skin the game. É. Como que surgiu o convite para você se tornar coautor? Na verdade, a professora que deu o curso de programação neurolinguística foi uma turma também que eu acho que nunca mais ela teve igual, porque foi uma turma de 37 alunos e 33 eram advogados. Então, assim, ela falou que foi o maior desafio da vida dela, porque o raça, né? Convenhamos, o raça. Então, assim, foi um desafio para ela e ela resolveu condensar isso com alguns dos participantes para que viesse. E aí, quando ela veio com o convite, eu falei, meu, senti, falei, é isso, realmente faz sentido, e foi abrindo outras portas. Tanto que o terceiro livro eu já escrevi em coautoria com ela também, com essa professora. Então a gente foi escalando aí em alguns níveis, então, mas sempre sentindo do quanto aquilo fazia sentido para dentro da gente, sabe? Isso é fundamental. E qual que é o maior desafio em você compilar seu conhecimento para que, de forma didática, por assim dizer, você consiga extrair o seu intelecto em palavras, em linhas? É, essa mudança, né? E a gente sabe que o poder do sentimento ele tem pelo menos 10 vezes mais do que o raciocínio. Essa questão de dizer para você que eu tenho alguns poemas que eu escrevi e assim, quanto mais você consegue acessar realmente o cardíaco, aquele seu chamado de dentro é o que vai fazer a diferença, entendeu? Então este caminho do mental é, para o papel, ele tem que passar por aqui. Se não tiver, para mim, não faz sentido. Tanto que tinha um livro que eu estava começando a escrever, deu uma empacada, eu falei, meu, e aí? E aí uma parte minha falava assim, não é só pelo dinheiro. E aí eu falei assim, não, tá bom, é isso mesmo. E aí tava dando uns conflitos entre partes, né? E aí
enquanto eu não negociei essas partes e falei, tem um propósito maior por trás disso, eu não consegui vencer essa barreira. Perfeito. Então vamos agora para o nosso momento fanservice. Fanservice. Eu quero agradecer a nossa audiência ilustre que está nos contemplando com algumas mensagens e já deixo aqui uma ressalva que vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Júlia Leite, sucesso, pai. Coração. Heitor dos Santos Júnior, sucesso, amigo. Jaqueline Alves, Dr. Anderson, maravilhoso terapeuta de PNL. Fiz com ele e foi incrível. Tatiana Leite, Elevare. Salve, Dr. Anderson. E a Jaqueline Alves já fez aqui uma pergunta já. Podemos mudar nossos arquétipos? Posso responder já. Considerando como arquétipo aí um pouquinho da linguagem que a gente vem estudando até do próprio professor Hélio Couto, então os arquétipos são aqueles momentos que você traz aquele empoderamento. Então, se você tem, por exemplo, dentro do xamanismo, os animais de poder que você usa como arquétipo, você vai trazer aquele que é necessário para o momento, né? Tem a mentoria que eu estou fazendo, que inclusive eles falam isso, né? Seja astuto como a serpente e suave como a pomba, né? Então é o equilíbrio que a gente tem e o arquétipo do momento. Então, o advogado, principalmente, por exemplo, no papel de advogado, onde eu estou trabalhando com pessoas mais vulneráveis nos benefícios, a suavidade da pomba, ela é importante, porque a pessoa precisa daquele acolhimento e é isso para isso que eu preparo o meu escritório. Agora, na hora do combate, do embate, aí você tem que deixar aquela parte só e falar assim, não, aqui não, aqui tá a galera que depende de mim. Aqui não, aqui é o sangue nos olhos. É a hora que você faz essa diferenciação. Então, sim, podemos mudar os arquétipos e, principalmente, Marcelo, ancorando ele dentro de vocês nos estados emocionais que você quer. Eu quero estar assim agora. Agora esquece. Todo o meu medo tá lá, porque aqui quem depende de mim tá ali. Não interessa se lá foi a primeira vez que eu fui falar com o juiz. Ninguém vai saber que foi a primeira vez que eu fui falar com ele. Fui lá e falei, entendeu? Então, essa é a grande sacada. Graças a Deus, temos oportunidade. Enquanto você levantou, está respirando, podemos mudar todo o tempo. E não funcionou, a gente troca. Então, Jaqueline Alves, está respondido sua pergunta. Você vai se moldar igual um camaleão. Exatamente. Dependendo da situação, veste ali o seu arquétipo e vai. Marina Aparecida Leite, este meu filho corajoso, estudioso, melhor filho do coração do mundo, coração de ouro. Olha só, gratidão. Dona Marina, um beijo pra senhora. Meu amigo, vamos lá. Vamos. Já que a gente tá falando sobre arquétipo, você também manja do Enneagrama, né? Sim. Como é que o Enneagrama surgiu na sua vida? O Enneagrama, ele vem, para mim, como uma das ferramentas de caixinha, Marcelo, porque se a programação neurolinguística ela te ajuda a ter um comportamento, um arquétipo, uma mudança que é necessária, já o Enneagrama ele faz mais o olhar para dentro. Por quê? Mais do que enumerar de 1 a 9 pessoas por padrões de comportamento, dentro da PNL a gente sabe que o comportamento está num nível lá da pirâmide que não é o mais alto, tem muitos outros valores, né? Crenças, valores e identidades que estão acima. Então, quando a gente entende isso, que tudo está dentro da gente, eu consigo entender os padrões que me limitam, os padrões que me potencializam. Então, quando o Enneagrama entra mostrando para a gente, primeiro, olha para dentro para entender os seus comportamentos. No momento de leveza, de flow, e no momento de estresse, como você se comporta. Aí você vai pegar as ferramentas da PNL para mudar o que você não quer. E aí, principalmente, quando você se relaciona com alguém, com um filho, com uma filha, com um companheiro, uma companheira, você vai olhar e não para apontar, você tá fazendo isso porque você é um tipo 8, tá vendo? Tipo 8 é o cara carrasco, tá ferrando com todo mundo. Tipo 8, né? Que me perdoe, minhas maiores amigas são tipo 8, então assim, não é para isso. Eu falo que o rótulo, ele sai com água e sabão. Todos nós somos um pouquinho de cada, mas aí entra a grande questão, a empatia. Quando a gente vai estudar o que a gente chama de criança ferida, ou qualquer o título que se dê, o trauma de infância de cada um,
Aí você passa a ter um pouquinho mais de compaixão, respeitar o padrão, a maneira como a pessoa se protege perante o mundo. Porque toda máscara que agride, que fere, ela está ali escondendo uma ferida grande por dentro, Marcelo. E aí entra a compaixão que a gente aprende um pouquinho. No flow eu até acho que é um pouco mais fácil. Agora, na raiva, você parar pra analisar, tem que ter ali um nível de consciência forte, hein? Tô aí no domínio sua fúria, quando eu terminar ele eu te falo qual que foi a conclusão. Porque, cara, nossa, quando o sangue ferve pra você parar tipo, opa, o que tá acontecendo aqui? Por que estou como estou? É a parte do cérebro, né? É a primata que está ali. Então, para a gente ter. E aí entra também a programação neurolinguística para você aprender uma sinapse neural. E a gente aprende isso, Marcelo. Quando você reage, você não age, você está só reagindo. E aí, quando você faz uma nova sinapse e consegue olhar diferente, aí que muda de figura. Mas aí, meu, você já tomou muito para aprender. A Jaque perguntou se pode fazer, se é possível ser feito enneagrama em empresas, além de pessoas. Sim, sim. Cada vez mais o Enneagrama está entrando pelas empresas. Na verdade, o modelo que a gente conhece hoje como Enneagrama, ele foi institucionalizado. Então, sim, o Enneagrama das empresas cada vez tem crescido mais e eu já fiz treinamento em empresa com o Enneagrama. E foi muito legal. Aqui, vamos seguir nossa pautinha aqui, perguntas importantes. Como, de forma prática, como que a PNL pode ajudar um advogado ou qualquer profissional a se comunicar melhor e ter mais resultados? Legal. Vou dar um exemplo de uma das técnicas que a gente usa, que é o rapport, né? O rapport nada mais é que uma sintonia. Então, assim, vou dar um exemplo prático que eu Adoro. uso e, na verdade, assim, o grande aprendizado que eu tive com a minha professora de PNL, ele falou assim, ó, as ferramentas estão aí. O que você vai usar é por sua conta. Então, assim, tudo está aí com grandes poderes e grandes responsabilidades, Marcelo. Tio bem. Então, cara, não tem jeito. Nada é diferente. Quando o cliente chega ansioso, preocupado, mais idoso da sua mão aqui, um cumprimento, só cumprimentando, Sim. aquele cumprimento e um toquinho de baixo aqui, ele se sente acolhido. Então, é uma das técnicas. Então, aquele acolhimento, aquele sentimento inconsciente, fala, nossa, esse cara eu posso confiar nele. Então, a programação neurolinguística, uma das coisas que a gente aprende é isso, ter essa sintonia com o cliente e você está usando a favor dele mesmo, para que ele baixe a guarda e confie em você, para que você possa fazer seu trabalho. Então, essa congruência, essa mudança, esse entendimento de como funciona o cérebro humano é fundamental. É fundamental e principalmente quando você tem a consciência que está fazendo um uso para o melhor. Porque quando você vai chegar, são assuntos tensos. Sim. Ninguém vai procurar um advogado porque, né? Ou pelo menos acredito eu que não, que a pessoa esteja feliz da vida e vai procurar um advogado. E aí quando você chega e faz essa conexão, esse rapport com a pessoa, e que você consegue de forma natural e intencional, Sim. com que ela se sinta à vontade, fica mais fácil para você abordar os temas sensíveis, faz com que ela não retenha dados sensíveis e pertinentes ao caso. Sim. Porque quando a gente tá ali retraído, a gente não quer abrir muito o jogo. Uhum. Na força da emoção ali, e aí você fica com a guarda levantada, né? Beleza, então já temos isso aqui, certo? Você enxerga como isso pode melhorar a forma de advogar ou lidar com clientes em situações delicadas? Foi o que a gente acabou Sim. de... Você vai criar essa sintonia pelo rapport, entendeu? E aí você traz uma questão de confiança. Porque tudo ali é confiança. Nos primeiros 90 segundos ele está te julgando totalmente. Aí quando ele consegue fazer assim, e aí você vai fazer uns movimentos de espelhamento, né? Algumas ferramentas assim, aí você consegue já ter esse acesso, é fundamental. Quando você vai para recepcionar essas pessoas, você vai vestido como? A vestimenta, no caso da advocacia, ela é fundamental ainda. Faz parte do visual, a credibilidade do advogado. Então, assim, para mim, particularmente,
Raramente eu atendo advogado sem estar de terno e gravata neste momento, neste ambiente, porque é o que se espera, vamos falar a verdade. Então, assim, só que eu tenho a facilidade de eu me sinto muito bem de terno e gravata, como eu me sinto com uma camiseta de um índio, do xamanismo, entendeu? Então, assim, é o ambiente que a gente consegue colocar, mas a essência é a mesma, então isso é fundamental, você mantém a sua essência. Como integrar ciência, técnica e humanidade sem perder a credibilidade jurídica? Um grande desafio. Uma vez eu ouvi assim, como o seu marido é advogado e acredita em cristais. Por quê? Porque eu ri na época que eu ouvi um comentário, né? E eu falei assim, pois é, porque eu acredito em energia. E eu acredito que energia também não mente, Marcelo. Então, assim, o cristal, por exemplo, tecnicamente, ele é o topo da cadeia mineral. Ele tem um poder e é cientificamente comprovado. Então, quando a gente acredita que tudo é energia, vibração, se você não acredita que mas você conecta seu celular no Wi-Fi que você não está vendo, você já está sendo incongruente se você não acredita no que você não vê. Ondas de rádio sendo Você não transmitidas. acredita? Então, assim, a grande mídia, o poder da grande mídia faz acreditar que funciona só até a página 2. Então, respondendo a pergunta, é assim: como integrar? É entender que fazemos parte de um todo. Uma mesma energia condensada. Perfeito. Então vamos lá. Vamos entrar no nosso INSS, porque a galera tá ansiosa para descobrir isso aí. Então temos um rombo Sim. bilionário, salvo engano, 30 bi. Como que as pessoas elas podem se proteger nesse caso? E para quem não entendeu o que aconteceu, como que você orienta essas pessoas? Primeiro é assim: vamos falar especificamente da questão, né, do desvio pelas entidades de forma irregular das contribuições associativas, que eles falsificavam os documentos dos associados. Imagina, tem gente que mal sabe ler e começava a descontar mensalmente. Então, assim, foi onde chegou nesse rombo. É, estima-se em 30 Uhum. bilhões, mas na verdade o governo já separou 3,2 bilhões para cobrir esse rombo. Segundo ele mesmo, 1,8 já foi feito acordo. Então, basicamente, é assim, a pessoa que hoje é segurada, quem é o público-alvo que a gente está falando? É alguém que recebe um benefício da Previdência e que teve esse desconto de forma indevida. Primeiro caminho que ela pode fazer pelo aplicativo do Meu INSS. O segundo, ir até uma agência. E lá na agência eles estão indicando para a pessoa, você já realmente teve o desconto. E aí separa os documentos, leva até o correio e eles estão até em média de 30 dias fazendo essa devolução. Já quem faz o pedido pelo site, também lá tem a opção, você selecionar descontos indevidos, ele aparece, já mostra o extrato dos últimos anos. Se você fizer um acordo, o Ministério Público fez um acordo que você aceitando a devolução daquele dinheiro, você abre mão da via judicial. Isso é discutível, mas assim, a qualquer momento você pode. O INSS já não vai entrar mais no polo passivo da LID, mas você pode sim processar a empresa, a entidade que fez o desconto indevido. A verdade é uma só, é uma pátia sacanagem que fizeram com quem. Cara, o trabalho que a gente dá, Marcelo, que dá pra gente aposentar, pra dar aquela. Eles chamam de benefício. Cara, benefício caramba que é um benefício. Você pagou a vida inteira pra ter aquilo, entendeu? E vai ser até a última hora, por isso que existem os advogados. Se você pedisse o INSS desse o benefício, você não precisava nem procurar um advogado, não precisava nem estar aqui agora. E é mentira, eles estão aí para dificultar. E aí a gente faz isso, e aí vem uns sem vergonhas e levam. Entendeu? Isso é muita sacanagem. Por isso caiu no podcast 190, porque é muita sacanagem mesmo. Só que eu acredito muito, Marcelo, que um dia se paga, entendeu? Não tem essa, não. A gente ficar indignado é o primeiro passo. Mas e aí, como que eu faço com isso? O que eu faço? O que o advogado indignado faço? Eu vou entrar com as ações. Eu vou ser congruente. Eu vou ser congruente com 1 centavo do meu cliente, que é dele. É fazer a nossa parte. Aí sim. Aí vai chegar nos outros níveis, legislativo, executivo, judiciário.
mas é de dentro para fora, não tem nada fora. E tem muita gente procurando, tem muita gente buscando se orientar sobre esse tema, porque tem muita gente que, como você mesmo disse, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever e fica à mercê disso, de alguém chegar e falar, olha, você tem que fazer isso, 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 e a pessoa, ela não sabe. A minha avó, ela veio de Campos do Jordão, ela estava 94 anos, ela pega ônibus sozinha e vem para Taubaté. E eu levei ela até uma agência, expliquei para ela. Então, assim, não é todo mundo que tem ela. Nossa, ter essa pessoa e principalmente a pessoa de confiança. Agora, a pessoa que tem quanto menos acesso, quantas vezes eu lá no INSS, a pessoa vira pro segurado, puxa um papelzinho, não, agora não é aqui, agora a senhora entra nesse site aqui, faz o celular da pessoa não tem nem acesso, entendeu? Então, para mim, objetivamente, Marcelo, falando, a resolução disso começa pela informação. A informação é tudo. Só que aí entra o outro lado da moeda. Por exemplo, eu recebo pelo menos umas 5 ligações por dia falando de prova de vida de segurado no meu celular, entendeu? Porque é o meu celular do escritório. Então, os golpes estão sempre aí. Aí entra num ponto que é importante, é desconfiar. E aí vai tornar cada vez mais desafiante o trabalho do advogado, porque eu venho para trazer a confiança. E aí, por exemplo, um mês passado, entraram em contato com clientes meus falando que trabalhava no meu escritório para receber para pagar uma taxa para receber sobre um processo. Usaram a foto de uma advogada falando que ela trabalhava com o escritório. Então, assim, o fogo cruzado está muito grande, entendeu? Então, em resumo, é desconfiar de tudo mesmo. Tem que desconfiar. Não tem jeito. Porque enquanto a informação não chegar, e é um trabalho de formiguinha do advogado previdencialista, como qualquer outro advogado, fazer isso mesmo, colocar as informações e fazer um vídeo curto, qualquer coisa que seja, porque a informação tem que chegar, porque o lado negro da força, aquele lado que quer levar vantagem, aqueles caras que ainda estão na ilusão de que é só levar vantagem, é muito forte a máfia. Então, não existe esse negócio de pagar taxa para alguma coisa. Não. Beleza. Só do meu escritório, pelo menos umas 6 vezes, eles têm acesso, olha como é uma máfia, eles têm acesso, não é óbvio através dos advogados, mas eles conseguem acesso ao número do processo, ao número do cliente, ao telefone do cliente, aos dados do processo, até o valor da causa. Então é uma quadrilha muito forte, eles têm pego aí esporadicamente uma ou outra. Mas uma coisa eu posso assegurar, no meu escritório e da grande maioria dos colegas que a gente trabalha com serviço de criptografia e com todo o respeito à legislação LGPD, que garante a proteção dos dados, a gente faz a nossa parte. Mas, assim, é muito grande, um dinheiro muito fácil que se leva nesse sentido. Então, a quadrilha está se especializando, ninguém quer roubar mais banco, não. Você tira 30 mil de um cara aí só na conversa. É complicado. Ô Anderson, você vê que isso vai se estender até quando, mais ou menos? Se eu não me engano, a proposta de acordo que o governo fez para a pessoa entrar e só fazer adesão está prevista até. Eu marquei aqui, com licença. Tem toda. Eu acho que é até novembro. 14 de novembro, isso mesmo. Então, até 14 de novembro, quem teve o desconto indevido vai poder pedir o ressarcimento direto ou pelo aplicativo ou nas agências do INSS. Mas eu acredito que tem que ser pelo menos até o final do ano, justamente por isso, Marcelo. Pessoas que o Brasil é muito grande, é um país continental. Para as informações chegar naquelas pessoas é um grande desafio. Então, tem que sim ser postergado para minimizar o impacto para aquela pessoa que mais precisa do dinheiro. Você como advogado, você pode criar campanha, fazer palestra, criar workshops? Sim, isso permite a divulgação. Então, acredito que o grande papel é esse. Se cada um fizer como formiguinha, e eu aí levando um pouco para a questão do terapeuta, se o advogado começa a olhar para o cliente com um sentimento maior de acolhimento, e aí o advogado também começa a olhar para o cliente como alguém que ele pode disseminar as informações. Eu acredito que a grande função social da advocacia é essa: levar justiça, levar segurança jurídica, e a informação é fundamental. A instituição INSS está fazendo algo a respeito disso? Além das negociações que já estão Eu acontecendo? acredito que fica até
eles ficam até num papel desafiante. Por quê? Porque foi de onde, de certa forma, passou por ali, né, todas aquelas informações. Então, tanto que caiu o ministro por conta disso, porque pesquisa, investiga, não investiga, e aí arquiva e troca o ministro, entendeu? Eu acho que quando eles viram o tamanho do rombo, era mais fácil trocar o ministro e do que levar com seriedade. Então, não vou dizer que não fazem, eu acho que fazem sim, toda profissão tem gente profissional exemplar, mas, meu, um ou outro vai estar ali e vai estar desviando, por isso que o caminho, de novo, é de dentro para fora, de pessoas melhores, profissionais melhores, porque o restante não tem jeito. Só destruindo e construindo de novo. E como é que tá a sua agenda com essa loucura que tá acontecendo? Graças a Deus, Marcelo, como eu te falei, nesse ano eu fiz 10 anos de advocacia, então foi um grande desafio para mim. Viver uma qualidade de vida, conseguir ter tempo, escrever livros e investir em mim, no autoconhecimento. Então eu consigo hoje equilibrar, por exemplo, uma agenda de terapeuta e uma agenda de trabalho, e eu tenho cada vez mais usado ferramentas para que o meu trabalho seja mais profissional e intelectual e eu consiga livrar tempo para outras coisas. Nesses 10 anos, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar isso, que eu nunca sentei e falei, meu, onde eu vou arrumar cliente? Porque eu tenho a crença, Marcelo, que as pessoas que precisam do meu serviço chegam até mim, que quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu faço e mais pessoas eu consigo ajudar. E eu nunca me perco disso, porque eu sei que sempre funcionou. Quantas vezes, Marcelo, eu tive cliente que chegou e falou, doutor, eu vim orando para Deus que você fosse a pessoa certa. Eu já passei em 3 advogados e eu senti o que é. É quando você sente que você está no lugar certo. Então, eu acredito muito, até por acreditar na questão da energia, que eu estou emanando uma frequência do que é certo, do direito, e as pessoas que estão naquela frequência, seja porque conversou com alguém na esquina, seja porque conversou, trabalhou comigo ou por viu, ela vai chegar até você. Eu acredito que o grande caminho que a gente tem é isso, é entender que quando você está no seu propósito, quem precisa vai cruzar o seu caminho, inevitavelmente. Excelente. Então, para quem tá com um problema e tá numa frequência baixa, procure aumentar sua frequência de alguma forma para que você se conecte com outras pessoas que possam estar nessa frequência e te ajudar de uma maneira mais assertiva. Porque o objetivo é esse, né? Sempre estar buscando elevar a nossa frequência cada vez mais. Independente de religião, Marcelo, mas é importante eu falar isso. Se a pessoa realmente está numa situação, e é claro, os quadros de depressão e os números do próprio INSS manifestam isso, tem cada vez mais aumentado, mas assim, se você está para baixo, num sentimento de tristeza, de reclamação, de reclamar da vida, dos infortúnios, você está numa vibração que não te permite levantar a cabeça e olhar e falar, cara, eu estou respirando, eu sou grato, e você começa a mudar um pouquinho e consegue atingir ou até conversar com aquilo que você acredita, que fala, coloca no caminho a pessoa que tem a solução do que eu preciso. Porque existe, mas assim, é de dentro para fora. Então a gente sabe que o pensamento leva ao sentimento, e aí o sentimento vai afundar a pessoa fisicamente. Ao passo que eu mudei o sentimento, mudei minha fisiologia, então assim, eu tenho uma postura de pensamento congruente. Então é sempre essa tríade, a gente sempre vê o pensamento, o sentimento e a fisiologia, é o que a gente aprende na PNL. Né? É muito bom transmitir isso, porque pensa só, a situação da pessoa, ela não tem muita informação, recebe a notícia de que foi usurpada de uma forma totalmente é, Covarde. covarde, obrigado pela palavra, covarde, e não gerar um sentimento destrutivo dentro dela. Gostei disso. É a sacada. Porque indignar-se, já dizia a música, que a indignação é uma mosca sem asas que nunca ultrapassa as fronteiras da nossa casa, né? As janelas da nossa casa. Porque assim, indignar-se é o primeiro passo. Se alguém não se indignou que não tinha onde sentar, não tinha criado a cadeira. Mas é o que você vai fazer com isso. Se você vai entrar numa frequência de reclamação e vamos juntar e vamos... Eu fui de movimento estudantil, eu fui fazer passeata no Rio de Janeiro, em Brasília. Eu já fui para São Paulo muitas vezes, nos atos de 1º de maio. Então, assim, essa índole, para mim, de adolescente, eu fui presidente do diretório acadêmico da faculdade. Então, assim,
está dentro de mim. A maneira é, hoje, como uma pessoa, óbvio, graças a Deus, mais madura, eu consigo canalizar isso. Que essa energia de indignação seja feito como, por exemplo, se alguém me lesou, cara, muito sacana eles. Eu não vou fazer isso com outras pessoas. Tá entendendo como a gente muda? É usar isso nessa maneira. Porque você vai sair matando todo mundo, não vai sobrar mais ninguém, cara. Vamos ser honestos, entendeu? Não é assim, não tem cadeia para todo mundo. Começa de dentro para fora. Mas indignação, sim. Só que principal, vamos ser bem honestos. Não é partido A, partido B, esquece esse negócio de partido. Isso foi criado para dividir as pessoas. A grande questão é como você está agindo perante aquilo. Agindo e não reagindo. Quem reage só atende a um estímulo que foi dado. Aí vai ser manipulado. Exatamente. Quando a gente para pensar em que, por exemplo, se eu perguntar para a pessoa qual é o seu partido, logo na mente tá polarizado. Ou ela vai falar que ela é de direita ou que ela é de esquerda. Mas, na verdade, ela deveria seguir essa filosofia. O meu partido é que parto de mim, ser boa pessoa, ter boas atitudes para com as outras partes. Exato. E aí a coisa, se todo mundo tiver essa mesma noção e ação, a coisa muda. A tendência é mudar. A gente sabe que nem sempre e nem todos são boas pessoas, têm boas intenções. Mas se a maioria se unir e tiver isso intrínseco, cada um fazendo a sua parte da melhor forma sem usurpar nada do outro, bem melhor. Alguns vão chamar isso de utopia, mas como sempre acredito em utopias, utopia é alguma coisa que se acredita em detrimento da maioria. Mas, cara, se você acredita aquilo de alma, aquilo para você pelo menos é verdade. E se é essa a nossa verdade, é o que a gente vai manifestar no físico. É Exatamente. assim que se cria uma doença uma doença que quase todas são psicossomáticas, ela tem o quê? É aquele acreditar naquilo que vai gerar uma doença, um sentimento que se manifesta partindo do campo energético e manifestando no físico. Então é assim que funciona. E também, graças a Deus, funciona de dentro para fora também, coisas boas. Eu vejo uma outra, uma analogia, e me corrija se eu estiver errado na minha colocação, por gentileza, que é, por exemplo, a utopia, certo? Uhum. Se a gente olhar a aerodinâmica da abelha, é uma utopia ela voar. A abelha não é projetada para que ela voe. Se formos um pouco no passado e pensarmos homem voando, era uma utopia o homem voar, mas a humanidade, o homem foi, o mesmo exemplo da cadeira, se sentiu inconformado com aquilo, criou algo para tal. Exatamente. Então, é possível. É possível alcançar-se a utopia. A única coisa é que ela muda de nome. Exato. Gostei dessa. Foi boa sacada. É isso mesmo, porque a partir do que você acredita, o que você realmente sente, se aquilo é verdade para você, esquece, segue, entendeu? E aí a grande base da programação neurolinguística é essa, você ter um padrão de pensamento e de sentimento que vão mudar os seus comportamentos, que vão refletir diretamente nos seus resultados. Em outras palavras, foca no seu resultado. Porque o rio não discute, ele só contorna os obstáculos e ele chega onde ele tem que chegar. E tem uma outra coisa interessante nesse embate que estamos fazendo, que também foi uma outra coisa que eu aprendi, a diferença de combate e embate, que é o saber ouvir, o saber falar e ter paciência para executar isso. Porque a gente vive atualmente num mundo onde é tudo muito rápido e você quer sobrepor sua verdade a qualquer custo. Você não tá nem se preocupando se o que você tá pensando faz sentido
É certo, não é? Cara, é muito louco. Eu vejo nas redes sociais assim, às vezes até me coço, falar, será que eu comento? Será que eu posto? Respondo, vou gastar minha Aí energia. eu penso exatamente isso. Eu penso, cara, será que eu vou gastar minha energia com isso aqui? O que vai mudar isso aqui? Não vai mudar nada. É uma discussão onde cada um tá tentando provar a sua verdade, Uma briga sabe? de egos, né? Nossa, aí eu pego, não, cara, vou fazer uma coisa mais producente aqui, vou assistir uma série, ler um livro, sei lá, fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, Você não menos está isso. alimentando aquilo, entendeu? Às Exatamente. vezes só de não alimentar já é importante. Você não está nutrindo de energia aquilo. Então, qual que é a grande consciência de paz que você tem? Claro, você vê uma injustiça ou uma própria questão de guerra, primeiro você não entrar naquela vibração e segundo ter a consciência do que você pode fazer na sua frequência, seja meditando, orando ou tendo uma postura de verdadeira compaixão, mas de vibrar no amor. Então, é uma frequência, não adianta, a escala de Hawkes mostra isso, né? Que a gente tenha aquela frequência está acima. É óbvio que a gente está no mundo material e materialista. Não tem como acreditar que tudo é um morango, né? O morango não é o doador. Tem abacaxi também, muito abacaxi. Então é entender onde a gente se encontra nesse contexto, onde a gente está nesse contexto. Excelente. Vamos voltar aqui para o nosso momento fanservice. Cíntia Zwin. Dr. Anderson, ele é incrível. Fiz regressão com ele e me ajudou muito. Assim como várias dicas como advogado. Regressão é aquela técnica que você... do PNL, que é uma das que Entendi, eu mais entendi. gosto de fazer. A primeira vez que eu fiz a regressão, cara, me deu medo. Eu falei, caramba, tô vendo coisa aqui que eu nem imaginava. E foi um sentimento muito Fantástico. gostoso. Everton Luiz Rosa, parabéns. Tatiana Leite, Levari, fiz regressão com ele, foi incrível, recomendo. Aí, ó, pra quem quiser fazer regressão. Ah, deixa eu ver aqui. Everton Luiz da Rosa, salve primo. Anderson, forte abraço aqui de Cascavel, Paraná. Abraço a todos aí. Jaqueline Alves, qual o seu maior desafio como terapeuta? Essa é fácil responder. Ficar só com o que é meu. É um dos aprendizados que eu tive mais recente, é assim. Nossa, ela é inerente, cara. A compaixão é fundamental. É o que Mestre Jesus ensinou. É assim, é fundamental você ter essa empatia, seja com o seu cliente, seja com o paciente, mas saber até onde vai, isso é fundamental. E você estender a mão sem querer puxar e sem deixar que a pessoa te leve. Então essa é a grande sacada. Coloca a sua mão assim. Aí, Sim. isso. Puxa a minha mão. Não, sem segurar. Sem segurar? Tá vendo? Você não consegue. Entendi. Então, quando você ajuda, você permite que vai, permite que vem. Você deixa a pessoa escolher se ela quer ficar ou se ela quer sair. Ninguém prende ninguém. Então, quando você entra num contexto de apoio, de auxílio, de ajuda, é entender o seu lugar, é falar assim, ó, eu vim aqui com você, estou com você até aqui. Quando o conflito é na área jurídica, você falar para ele, ó, eu compro isso com você do que é certo, o que é justo. Agora, o que é dor sua, o que é trauma seu, o que é vingança, cara, isso é seu. Então, seja como advogado ou como terapeuta, é respeitar o que a pessoa está levando. Porque aquela dor dela, se você toma para você, Marcelo, essa dor, você está tirando ela o dom de evoluir, o poder dela fazer por ela mesma. Agora, quando você fala assim, eu sou seu advogado, eu sou seu terapeuta e eu estou aqui com você, é diferente, você empodera, a pessoa consegue vencer e ela vai levantar a cabeça e ela vai falar, meu, eu já venci aquilo, eu venço muito mais coisas, sozinho ou com alguém. Essa é a grande sacada, o grande aprendizado que eu tive, é entender o meu lugar no mundo. Caramba, você acredita? Eu vi essa mesma analogia que você fez hoje num desenho.
Tô falando que todo mundo é Cavaleiros do Zodíaco. O Eu não mestre, assisto, hein? mestre ancião ensinando o Shiryu no treinamento dele. Falou: seja um com o vento, não deixe que ele te leve, não lute contra ele. Seja um com ele. Então, se você quiser ir, vá com o vento. Se o vento bater em você e você não quiser, se mantenha. Olha só Eu falei, caramba, que aprendizado, né, interessante. E é um negócio que, assim, quando criança eu não prestava atenção. Sim. E agora você falando, fez mais sentido ainda. Caramba, cara. Pô, interessante isso, hein? Então, temos aqui qual foi o maior desafio como terapeuta. Helena Aparecida da Silva Anderson, você é incrível. Um forte abraço, meu amigo. E a Sheila Barbosa mandando muitos corações. É isso aí, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. A audiência é sempre incrível. E o que não te fez desistir durante esses 10 anos de advocacia, de largar tudo e ir para uma tribo nos montes? Gostoso. É uma proposta interessante, né? Às vezes, tem um colega que sempre dizia, né, Marcelo? Ele falava assim, tem vezes que dava vontade de dar uma de Forrest Gump, sair correndo e olhar pra trás. Mas eu quero contar um caso aqui de uma cliente que fez toda a diferença na minha vida. Logo no começo da minha carreira, eu fui fazer um BPC, que é um benefício de prestação continuada, um LOAS, né? E aí ela tinha um problema seríssimo, que tipo, cai a bexiga, que se fala, né, a maneira. E ela catava um carrinho de supermercado e saía coletando as coisas, enfim. Ela tinha passado por 3 advogados, não conseguia aposentar, e eu fui até a casa dela levar a procuração. A casa dela não tinha porta, tinha uma trinca de 3 dedos, assim, na parede, em situação. Eu entrei, Marcelo, peguei a procuração. Não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Eu entrei no carro, falei, chorei, falei, meu Deus, você me colocou aqui, porque tem um propósito. Cara, com 2 meses saiu o benefício dela. Você precisa ver a mudança de vida que deu pra mulher. E eu cobrei 2 benefícios, parcelei em, sei lá, 6 vezes. Toda vez ela ia com o dinheirinho lá, entregava o dinheirinho e me abençoava. O poder de abençoar a vida das pessoas, você não tem ideia. E um dia depois, muito tempo depois, uma pessoa me falou: você não tem ideia do quanto aquilo te abriu de portas. Então, esse tipo de benefício não é o que dá mais dinheiro dentro da minha área da advocacia, mas em termos de realização pessoal, de saber que não tem coisa melhor de você colocar um alimento na mesa de quem precisa, de um benefício verdadeiro, com documentos verdadeiros. Isso não me faz desistir, não me faz desistir de trazer a justiça para a minha vida, de trazer aquilo que eu acredito para a vida das pessoas, de ser congruente e estar fazendo realmente o meu papel. Isso faz a diferença total. Então, assim, é muito mais do que advogar, de defender a justiça, o que é certo. É tocar a vida das pessoas e isso não tem preço, cara. Um dia isso vai ser um testemunho que a gente pode dar. Quando tudo isso for, quando o dinheiro for, quando a gente se for, aquela pessoa não vai esquecer do quanto você fez de diferença na vida dela. E no final das contas a gente veio só para isso. Eles vão esquecer o que você falou, vão esquecer muitas vezes o que você escreveu, mas como você fez ela se sentir, isso aí vai para sempre. Exatamente. Tem uma outra frase que eu gosto também, que meu avô me falava. Você só será esquecido quando ninguém mais lembrar de você. E aí, particularmente, sempre que toca um sertanejo, eu lembro dele. Falo, vô, enquanto eu estiver vivo, o senhor sempre estará vivo, comigo. E é interessante isso, você saber que através de você consegue tocar e ajudar a transformar situações de N pessoas. Sim. A gente vê isso aqui, né? O que a gente faz é dar voz, levar a mensagem para muitas outras pessoas, para gente que a gente nem nunca viu, talvez nunca verá, ou vejamos no caso, né? Talvez nunca vejamos essas pessoas, mas que precisa ser propagado. Porque
o conhecimento, a informação e coisas boas, elas têm que ser divididas, né? Causar o transbordo na vida das pessoas. Pensar, a senhorinha vindo dar o dinheiro pra você, que ela sabe o quanto aquilo pesa, cada centavo ali, ela sabe. Tem muita gente que olha assim o número e fala, não é nada. Mas quando você vê que a pessoa, putz, mano, isso aí é. Foi, foi aqui, como eu respondi para você, faz eu ter a certeza que estou no lugar certo. E isso é fundamental. Mas eu acredito ainda, Marcelo, só complementando isso, tem um valor que torna a gente imparável. É, é um exemplo que a gente pode deixar para os nossos filhos, sabe? Isso eu gosto muito da oportunidade de ter o Lorenzo comigo na grande e minha filha também, mas Uhum. na grande maioria dos momentos, porque é a congruência do que se faz, entendeu? É mostrar o caminho, que eu acredito que o grande patrimônio que a gente deixa para eles é isso. É a conduta, é a seriedade, a empatia, porque não se ilude não com bens, com palavras, é com gestos, eles são muito espertos, então essa O sacada é Lourenço tá fundamental. concordando com você ali. Eu já fiz 21 dias de meditação com Olha ele, só que coisa linda, já hein? fiz 21 dias de afirmações positivas com ele, já fiz 20 dias de meditação, então assim, é o meu laboratório e na verdade eu estou escrevendo sobre tudo aquilo que eu aprendi voltado para a educação infantil, entendeu? Uhum. Então eu estou escrevendo sobre como eu coloco a PNL, o Enneagrama é, e todo o meio terapêutico que eu aprendi na educação infantil. Então esse é um trabalho que eu estou fazendo e vai sair se Deus quiser, porque tem muita força no meu coração para isso. Sai ainda esse ano, isso daí é um projeto pra 2026? Para 2026. 26. Temos um compromisso. Beleza, então já que a gente tá falando sobre o ano que vem, Uhum. aonde você se vê daqui a um ano? Eu lembrei de uma pergunta que me fizeram, falando assim, Anderson, quando você vai ser feliz? Eu falei assim, quando eu estiver ajudando as pessoas e fazendo o que eu gosto. E aí ele falou assim, você tá esperando o quê para ser feliz? Olha que terapeuta ferrado. E aí o ano que vem eu vou estar fazendo o que eu gosto e ajudando as pessoas, mas de uma maneira mais intensa do que é hoje. Porque uma frase que você falou e eu lembrei que eu escrevi, que foi uma inspiração realmente minha, é assim, aquele que aprende não compartilha, não aprendeu o essencial. E é o que eu estou fazendo hoje aqui, que é compartilhar aquilo que eu sei que faz para mim sentido, seja na advocacia, seja como terapeuta. Então, realmente, para o ano que vem, é um projeto de expandir muito mais o meu escritório e o meu compartilhar de informações. Esse é o meu maior projeto para o ano que vem. Certo? Quando você diz aumentar o seu escritório, você se refere a que exatamente? Espaço físico, time? Time, é, essencialmente para impactar mais pessoas. Há uns 5 anos atrás, eu fiz uma técnica de PNL e quando eu me visualizei no futuro tomando um café no meu escritório, num prédio, e aí uns anos depois, eu falei, cara, cheguei. Agora, naquele momento, eu mentalizei que o meu escritório de previdência fosse uma referência na minha cidade. E teve um dia que veio uma pessoa com 4 indicações de lugares diferentes da minha pessoa. Eu falei, cara, já estou no caminho. Então, nesse sentido de impactar mais. Então, é estruturar organizacionalmente para que eu impacte mais isso. Mas sem perder o perfil, né? Que é o valor, e aí o valor e missão são coisas fundamentais. Atualmente na empresa é só você ou você tem Tem um mais? assistente. Mas eu tenho parcerias e aí eu estou conseguindo sistematizar isso, é legal. Eu tenho uma grande parceria no Sul, então eu consigo ficar centralizado mais, por exemplo, em algumas questões, parte mais de atendimento, de mão de obra, de produção de peças, eu consigo já nessa parceria. Então, essa logística me coloca no lugar onde eu faço realmente a diferença de transmitir a credibilidade, de levar a palavra e aquele que é a pessoa que ele tem o contato ali.
e trazer o resultado. Então, essa parceria que eu tenho, parceria em Minas e no Sul, é muito forte. Eu consigo estruturadamente crescer sem ter muita mão de obra física no local. Perfeito. Anderson, para você, o que é o sucesso? O sucesso é você olhar para trás e falar, caí pra caramba, mas eu tô de pé e tô mais forte. Esse é o sucesso. Se você tivesse que começar ou recomeçar em outra área que não fosse advocacia, o que você faria? Eu ia nascer um índio numa tribo. Essa é a mais da vez que eu não ouvi de ninguém Essa é aí. boa, Eu hein? ia nascer índio numa tribo. Boa. Dinheiro. Qual é a sua perspectiva do dinheiro? É a energia que move o mundo. É a glória e a ruína do homem. E quando você entende que é só energia, você aprende a manipular essa energia no sentido positivo de canalizar. Uma das coisas que eu aprendi recentemente também, que foi muito importante para mim, é consagrar aquilo que eu faço. Então eu consagro o trabalho voluntário que eu faço, um reiki, consagro uma doação, e eu aprendi que, tipo, metaforicamente, quando você faz algo doando, é um chequinho que chega lá em cima e fala, mas de quem que é esse cheque? O cara não assinou. Então eu falo assim, ó, eu estou aqui compartilhando o dom que Deus me deu, seja de uma energia de um reiki, ou compartilhando aquilo que é o fruto do meu trabalho no meu escritório. Então eu consigo trabalhar com essa energia. Não é um dar e receber, é entender que a energia flui, ela vem para mim, e à medida que ela vem, ela repassa, e aí eu cresço. E isso é o crescimento. Então a energia do dinheiro para mim é isso, esse fluxo. Certo? Vamos lá, para uma reflexiva também. Você frente ao espelho, vendo aquele garotinho de Campos do Jordão, que era introspectivo, diferente de todo mundo, cresceu, se desenvolveu, trilhou seu caminho, se tornou marido, pai, advogado, transformador e agente de transformação na vida de muitas pessoas. Qual é a perspectiva que você tem de você? A perspectiva mais profunda para mim é que eu tô só no começo. Embora já tenha passado da metade, isso é fundamental, é entender que até agora foi só um ensaio, e este ensaio é porque tem grandes coisas que fizeram parte da minha trajetória, que foram importantes para ser quem eu sou. E aí hoje eu sou muito mais do que eu realmente sinto que deveria ser. E aí sim eu estou preparado para fazer mais a diferença. Sensacional. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Eu acredito que a gente veio aqui sempre com um propósito. O ajudar ele é fundamental, a empatia, e a gente já falou sobre isso. E nunca desistam de se doar, de dar o seu melhor naquilo que você faz, na sua profissão, seja o que você fizer, entregue. A pessoa vai receber até onde ela está preparada, mas que essa entrega nunca custe a sua alma, porque essa não tem preço. Excelente. E temos aqui também o nosso presente aqui, ó. Essa É. garrafa linda e maravilhosa que recebemos aqui do Anderson. De comemoração dos 10 anos, Marcelo. Caraca! Então é a comemoração dos 10 anos e a comemoração do episódio 190. Isso aí, 190, que a justiça venha cada É vez isso mais aí, forte. algo emblemático. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado você na minha frente. Obrigado pelos esclarecimentos que você trouxe para as pessoas que precisam dessa informação. Suas redes sociais, para quem tá aí querendo saber mais. Eu tenho feito mais vídeos, inclusive falando sobre algumas questões mais polêmicas. Então, Anderson Leite Advogado e Anderson Leite Terapeuta. Então, as duas redes sociais você pode jogar lá que você vai me encontrar tanto na versão terapeuta como advogado, que a gente é tudo isso e muito mais, né? Show. Eu agradeço a você que nos acompanhou até o final desse podcast.
E algo que eu gosto de lembrar é que você não quer um podcast, mas você quer ser lembrado. E aqui na Podwork, a sua audiência lembra de você. Agradeço a Hillary, que nos conduziu aqui atrás das câmeras, ao Lorenzo, que está aqui no nosso backstage. Cara, você tem uma energia enorme, cara. Parabéns, viu? Agradeço a você que nos acompanhou aqui, né? Eu gosto sempre de agradecer e reforçar isso. Porque, assim como na minha vida, eu tenho certeza que na sua vida foi transformado algo. Essa conversa, eu tenho certeza que agregou algo. Então, que essa mensagem se espalhe. E se você ainda não curtiu, dá aquela curtida, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para um maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Meu amigo, obrigado, É um cara. prazer. Essa sintonia nossa é muito legal porque é bem sincero esse propósito de compartilhar, de procurar levar um pouco mais de um mundo melhor, né? Gratidão a todos que estiveram junto com a gente. Realmente é por eles que estamos aqui, né? E principalmente por nós, porque a gente começa de dentro para fora. É isso aí. Então, na central aqui, por gentileza. Gente, beijão no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.